Bom, boa noite, irmãos. A gente está aqui juntos mais uma vez nessa instrução de domingo aqui no Grupo Live, para a gente conversar mais sobre os assuntos da espiritualidade, entender mais, bater um papo, conversar, entender mais sobre a questão da projeção astral, algumas experiências minhas, né? Eu vou conversar um pouco sobre ela e vou conversar um pouco com vocês sobre o livro de São Cipriano, O Legítimo Capa Preta. Quem é das mais antigas conhece esse livro, sabe muito bem, porque esse livro teve uma alta popularidade há mais ou menos uns 20 anos atrás, por aí, talvez um pouco menos, uns 15, 20 anos atrás. Vira e mexe, ele fica popular, porque eles são manuscritos bem antigos, tá? Da Idade Média, eu não sei exatamente a data dele, quando surgiu, começou esses manuscritos, mas vira e mexe, ele se torna bastante popular e a gente vai trazer ele de novo aí para ele ficar popular, porque ele é muito sinistro, tá? Ele é bem sinistro. Muita gente lia esse livro e existia também algumas explicações desse livro, né? Sobre a forma de ler, que você tinha que ler ele de trás para frente, que era para você virar um verdadeiro operador da feitiçaria. Fora também que tinha ali uma série de rituais práticos, né, bastante exóticos e difíceis de fazer. A grande maioria ali era praticamente impossível de fazer, mas tinha uns ali que realmente eram praticáveis, dava para fazer. Inclusive, eu fiz alguns deles e tive umas experiências bem estranhas, tá? Muitos magistas hoje em dia, né? Hoje em dia é assim, eu também acho até adequado, prudente, porque as pessoas não saem fazendo rituais, não saem praticando, e eu também aconselho, né, não praticar. Mas hoje, para mim te aconselhar não praticar, é porque eu já fiz muita imprudência, vamos usar essa palavra para a gente não usar uma palavra feia, aquela que começa com M, né? Então, foram muitas imprudências da minha parte, porque eu pegava aquilo lá e eu enxergava só uma coisa: bora fazer. Ah, meus amigos, mas não, a coisa é complicada, né? Antigamente não tinha. E depois falando do livro de São Cipriano, antes de eu falar de antigamente, no livro de São Cipriano, primeiro vi os rituais, viu um pouco da explicação da história dele, de como surgiu o livro, depois vinham os rituais, aí você se encantava com aqueles rituais, para que servia cada um, e depois que você já tinha feito um monte de, de, de imprudências, você ia chegar lá no final que estavam as advertências, aí você fala, agora que você me dá advertência, agora já deu ruim. Então, o livro de São Cipriano tinha essa estrutura, vinha com a advertência por último. Por isso que eu sempre aprendi através disso, trazer a advertência primeiro, falar, ó, vocês vão fazer as coisas, pode até fazer, mas tome bastante cuidado, porque eu fiz ao contrário, tá bem? E hoje, vejo, é divertido lembrar, né? Mas é igual quando você cai de bicicleta. Na hora que você cai, não é nada legal. Mas depois de uns dias você ri da sua própria queda. Exatamente por isso que eu estou rindo aqui, porque eu vou lembrando das coisas que eu fiz. Irmãos, eu vou contar para vocês muitas dessas histórias, dessa fase minha da vida de vocês vão achar que eu era maluco de verdade, tá? Pode nem contar tudo, tem que escolher as que eu vou contar. E envolvia também procedimento em cemitério. Nossa, quando eu era novo, eu tive uma história estranha. Eu tive uma história de vida bem estranha nessa parte paranormal. Tá? Sempre aconteceu umas bizarrices comigo. E eu tinha uma mania, uma época da minha vida, eu tinha uma mania de ir para o cemitério praticamente toda noite. Gostava de sentar lá no túmulo e ficava lá. Naquela época eu gostava de beber um álcool, né? Uma cerveja, uma cachaça. Eu tinha uns 17 até os 23 anos. Acho que isso aconteceu com bastante frequência, viu, irmão? E nessa época eu era adolescente. O adolescente tem esses seus momentos de farra, bebida. Eu também tive os meus. E eu gostava de ir para o cemitério beber. Era a coisa mais estranha. Parecia que eu ia para lá. E aconteceu diversos casos comigo, casos incríveis. Tem um que eu até hoje eu não sei o que aconteceu. Por mais que eu desenvolvi magisticamente, né, consegui investigar muita coisa, tem um desses eventos aí que eu não sei o que aconteceu, mas era bizarro, tá? Eu vou contar melhor em detalhes, mas só para te dar um vislumbre,
Teve uma vez que eu estava bebendo muito, né? E eu fiquei muito alto. E eu entrei nesse cemitério, né? Eu cheguei, pulei, porque nós pulava o muro, tá? Eu pulava o muro de noite, era fechado. Pulei o muro desse cemitério, as pessoas chegaram a ver e me procuraram e não me acharam. E eu desapareci. As pessoas não me viram na saída, não me viram sair de lugar nenhum. E eu não lembro desse evento, tá? Eu nem lembro eu entrando lá. Estava alto demais já com a cachaça. E quando foi no outro dia cedo, eu acordei na minha cama e não sei como é que eu cheguei em casa, não vi como é que eu cheguei, não sei como é que eu destranquei porta, e porta estava trancada ainda quando eu voltei. Eu não sei, eu sei que eu acordei na minha cama e as pessoas viram. Nesse dia, um colega meu também estava comigo. Nós chamava ele de chefinho, o apelido dele, que era Jefferson, né? Jefinho. Aí acabou virando chefinho, porque as pessoas entendiam errado. Aí ele viu, ele tentou correr atrás de mim, porque ele viu que eu estava alterado, ele me procurou, ele falou que ficou mais de uma hora me procurando ali, e o cemitério da cidade pequena não é tão grande, não é que não é um cemitério de São Paulo, que parece outra cidade ali dentro, né? O cemitério de cidade pequena é 2 quarteirão, 3, tá? Então, ele desapareceu lá e ele foi desaparecer em casa, no outro dia de manhã. Não sei o que aconteceu. E tem muitas histórias desse tipo, irmão, que eu passei aí com essa questão de cemitério. E foi justamente nessa época aí que eu estava mexendo com São Cipriano também, tá? Tem rituais ali no meio de São Cipriano que você faz no cemitério. Tem uns que tem que fazer a necromancia, daquela necromancia que se usa partes de cadáveres, mas nessa época eu nunca tive coragem de violar os túmulos, tá? Violar túmulo eu nunca tive coragem, não. Mas andar ali, ficar perto dele, deitar naquelas lápides de mármore, adorava fazer isso. E teve esse envolvimento aí com São Cipriano. São Cipriano, né, eu estava falando antes aqui de começar a instrução, a reunião, estava falando com os irmãos aqui, dando um bate-papo, a gente estava falando de alguns dos experimentos, né, não chamar de experimento, não estou usando a palavra feitiço, talvez gera uma estranheza. Então, um desses experimentos era da invisibilidade, e era chamado de magia das favas, tá bom? Magia das favas. Você tinha que arrumar um gato preto, tinha que achar um gato preto morto, tá? Você não podia matar o gato preto, era uma das questões que estava ali. Você tinha que encontrar um gato preto morto que não tivesse em estado de decomposição ainda. Então, era uma janela ali de oportunidade muito pequena. Você tinha que achar o gato preto, totalmente preto, e ele não podia estar em estado avançado de decomposição. Era o meu preferido, porque ele tinha morrido ali naquele dia. E eu fiquei muito tempo, né, reparando isso, fiquei com isso na cabeça. Uma vez que você está com isso na cabeça, você fica atento sempre que você vê, né? Aí, um belo dia, eu já estava quase ali me desistindo disso, um belo dia eu vou e me encontro com esse gato preto. E aí eu falei, opa, eu tenho gato preto, né? E agora é correr atrás dessas favas. E fava é um tipo de feijão, tá bom, irmão? É um tipo de feijão. Não se usa mais chamar de fava hoje em dia. Tem um nome lá, o nome feijão. É um feijão praticamente comum, tá? Aí, o que acontece? Você tem que pegar um desses feijãozinhos, você coloca um na orelha, um debaixo de cada braço, um na boca, um em cada olho, e você coloca um lá na traseira do gato e enterra esse gato. E você vai aguar ele meia-noite, tá? E eu não lembro se ele foi enterrado no cemitério, aí que eu tenho minha dúvida, se eu enterrei ele no cemitério também, tá? Eu acho que tem uma coisa assim. Depois eu vou dar uma lembrada para ver certinho um detalhe. E eu sei que tinha que enterrar esse gato, e de repente lá no próprio livro fala, você tem que ser persistente e seguir todos os dias, tá? Mas só que no próprio livro já fala que você vai ser assombrado por entidades, porque as entidades não querem que você faça aquilo. Caramba, irmãos, e esse experimento, eu acho que a quem está na dúvida sobre a espiritualidade, quem está na dúvida sobre a magia, né? Porque tem sempre alguém que está nos grupos de magia e fala assim, eu tenho um pé atrás, eu sou meio cético. Eu falo, você é cético? Então toma essa daqui para você. Faz esse magia das favas e depois você vem me dá seu relato, porque eu quero saber o que aconteceu com você. Deixa eu até arrepiar. Eu quero saber o que aconteceu com você. Vamos ver se você aguenta fazer o ritual até a fava nascer
Irmão, nunca tinha visto, todo mundo joga fava ali, você joga para você ver, pega esses feijão, esse mesmo que você compra aí de comer, normal, joga no quintal para você ver, você vai ver que com 7, 8 dias já está tudo até grandinho. Eu nunca vi uma fava demorar tanto a nascer igual desse cara. Eu não sei se era o terror de ficar aguando aquilo todo dia, passando pelas situações. Eu sei que eu nunca vi algo demorar tanto para nascer daquele jeito, tá bom? E aquilo ali foi até bom fazer em parte, mas só que eu não consegui concluir, tá? Chegou no momento que a coisa começou a partir do nível de assombro para perturbação. Não deu para concluir. Porque você tem que aguar, a fava vai crescer, aí tem que esperar a fava dar grãos, tá? Se eu não me engano, demora 2 meses, tá? 60 dias para a fava dar grão. E você tem que fazer esse processo aí, são 2 meses indo lá. Eu devo ter lutado bastante, uns 40 dias, não, nesse processo. Mas chegou um tempo que começa a te assombrar um tanto, irmão, que vai no seu corpo já não quer ir. Sabe quando você tem trauma de alguma coisa, que só de você querer falar que vai para aquele lado, seu coração dispara, você começa até a passar mal, achando que vai infartar, que vai morrer? Chega num ponto, irmão, que você está desse jeito, você não aguenta ir lá naquele pé de fava. Até na hora que você pensa nisso, o coração dispara. Então chega num nível que você perde até a vontade. É aquele meme, que você é louco, não compensa. Então, para quem é cético, eu acho que isso aí é uma experiência que a gente deve ter indicado. Uma hora eu quero indicar, fazer um experimento com alguém, indicar esse experimento, sem ela saber o que acontece. Ela vai lá, faz experimento assim, sabe? E fala para que serve, né? Não, você vai adquirir a capacidade da invisibilidade, depois você, quem consegue concluir, irmão, depois você coloca uma fava debaixo da língua, em situações que você precisa de invisibilidade, tá? Mas cuidado com esse tipo de invisibilidade, porque você imagina por invisibilidade, não é igual aqueles filmes, você fica invisível para ficar entrando na casa dos outros, não, tá? Não é esse tipo de invisibilidade, não. Invisibilidade é... Muride Eroleite sabe porque ele estudou necromancia comigo nos módulos, né? Aquela parte lá da ocultação visual, lembra, Muride? Essa parte que os espíritos fazem, ocultação visual? A magia das favas funciona exatamente assim. Ela vai criar ocultação visual. Você fica agachado na frente da pessoa, a pessoa passa por cima de você e não te vê. Mas, por exemplo, se tiver uma câmera de vídeo filmando, você vê o cara ali agachado. E todo mundo passa do lado dele, olha nele, não vê. Tem histórias aí de feiticeiro, porque mais antigo a gente tinha muitas histórias, de feiticeiro que chegou a usar isso, a pessoa que estava perseguindo ele no mar, procurando tanto, chegou a mar em cima do cara e não achou ele. Não viu. É ocultação visual, isso aí é uma arte mística que a gente usa. Se fosse para me fazer agora que eu sou mago pleno, né? Eu já estou desenvolvido, já tenho essas capacidades desenvolvidas através do sistema do Barman, lógico que eu não faria magia da fava, porque não faz sentido o mago usar feitiçaria, né? Feitiçaria é um conjunto de uma receita de bolo que você faz através da imitação mecânica para você alcançar o resultado, entendeu? Então, agora o mago não, ele entende o procedimento, ele entende a mecânica por trás do fenômeno, então ele consegue recriar o fenômeno sem a necessidade daquela repetição mecânica. Entendeu? Por isso que o mago cria rituais, o feiticeiro ele sempre depende de um livro de rituais. Já repararam isso? Até em filme brinca muito, né? Tem que, o feiticeiro tem sempre um livro preto que ele guarda como se fosse um tesouro. Ele é um tesouro, porque ele não consegue fazer operação mágica sem aquilo. Agora, para o mago, não. Tudo bem que o mago tem o grimório dele, mas ele é um grimório que ele, digamos assim, já tem uns procedimentos. O mago também usa o procedimento, tá? Mas o mago entende a estrutura, mas o mago pode recriar o procedimento dele. Ele pode mudar o procedimento, ele pode ir facilitando com o tempo. Mas o que acontece que o mago vai pôr no grimório? É isso.
ele vai testando, vai criando, vai adaptando, vai estudando, vai desenvolvendo, tanto que ele concentra o procedimento dele de um jeito muito mais simples e direto. Aí ele vai guardando aquelas estruturas, porque às vezes nós que somos magos, não é um conjunto de técnica demais, é técnica demais. Nem sempre você usa muito todas, então algumas você não vai saber de memória. Entendeu? Aí você vai no consulta o procedimento. É igual quando você faz uma anotação assim, ó, você não precisa escrever tudo, mas só que você faz os tópicos que você vai lembrar daquilo que você sabe. É exatamente isso. Por isso que um grimório de um mago você não pode ler e repetir, igual de um feiticeiro. Do feiticeiro dá para você ler e repetir, porque ele é feito para isso, ele é feito sistematicamente certinho para você repetir tudo, tudo. Agora, do mago, não, ele é um apanhado geral para quem entende a fórmula. Então, esse negócio do São Cipriano tem muita coisa ali que funciona. Aí a gente estava também falando da magia de amarração. A amarração funciona bem. A amarração ela tem umas consequências aí meio ruins, tá bom? Tem umas consequências meio ruins. Por quê? Porque quando você está, digamos assim, carente aí numa pessoa, não vou nem chamar isso de amor, né, apaixonado, porque isso na verdade é carência. Você está carente aí por uma pessoa e essa pessoa não te quer, mas você está apaixonado por ela, vamos falar então, carente por ela, apaixonado por ela, mas você, quando você está nesse estado, você está vendo só o lado bom dela. Ah, ela é uma pessoa bonita, ela é simpática, ela é adorável. Não, mas ela é adorável, mas você não está relacionando com ela, você nem conhece ela às vezes direito. Tá? Você não tem um relacionamento com ela, ela está te rejeitando, ela não te quer. Então você só está vendo o lado bom da moeda. Aí você vai ver a pessoa, talvez ela é tóxica, e no fundo ela não quer ficar com você, mas ela acaba que alguma coisa faz ela ficar, ela não entende por que ela está com você. Então, no fundo, ela fica querendo ir embora, mas ela não consegue ir, ela não sabe por quê. Então, é briga direta, é conflito direto, é insatisfação direta, ela transforma a sua vida num inferno. Quem é casado aí sabe que mulher já dá um trabalho danado sem amarração. Imagina uma amarrada. Nossa Senhora! Transforma a sua vida em inferno. Mas funciona? Funciona. Funciona. Pior que funciona. É um tipo de magia que, falar a verdade para vocês, eu queria que não funcionasse. Mas funciona. Infelizmente, funciona. Então, tem vários procedimentos que você vai usar. Você vai prender a pessoa do jeito que ela vai ficar numa prisão. Ela não está com você. Ela sente que tem que ficar com você, que quer ficar com você, quer ir embora ao mesmo tempo, entendeu? Vira aquele conflito na cabeça dela, onde uma coisa não faz sentido com a outra. E é onde surgem os problemas, tá? Ela pode ficar presa a você ao instinto sexual, ela pode ficar presa a você à dependência emocional, que é o mais, geralmente é o que mais estabelece os laços da amarração, e tudo isso vai gerar que ela vai estar do seu lado. Mas se é do jeito que você queria, toda amável, toda bonitinha, toda dengosa, não, negativo. Ela vai estar do seu lado. A amarração promete ela do seu lado e cumpre. Mas como vai vir, não dá para saber. Também, irmãos, isso aí, falar nisso de vai vir de um jeito que você não sabe, vai estar ali, mas você não sabe que jeito que é. Isso aí me lembrou aqui, ó, eu lembrei agora, não é de São Cipriano, mas lembrei de uma magia. A magia do leprechal. Tá? O leprechal, ele é um tipo de gnomo, é um gnomo, eu não sei, é um elemental da terra, só que na polaridade negativa, mínus da coisa, tá? Ele é meio capetinho, tá bom? E ele não é muito confiável não, tá? Pra falar a verdade. E o leprechal, ele tem uma capacidade de achar coisas de valor, dinheiro. Agora, coisa assim de valor, por exemplo, um telefone caro, essas coisas eu não sei. Nunca testei. Mas eu sei que ele acha ouro, ele acha diamante, ele acha moedas esculpidas. O dinheiro de papel eu não tenho certeza, tá? Como a gente usa dinheiro de papel. Porque o leprechal ele vem de uma época mais antiga. Tudo que é tudo do elemento terra condensado, tá bem? Então ele tem uma capacidade de encontrar. Antes tinha aquelas moedas de prata, moeda de ouro, que ela valia de acordo com o peso dela. E ele tem uma capacidade muito grande de fazer você achar. Então você fala assim, leprechal, eu quero achar dinheiro. Eu não sei se vocês já chegaram a ver
Eu não lembro se teve um desenho, não lembro se é o Pica-Pau ou se é o Tio Patinhas, que ele, não sei, eu sei que é um desenho dessa época, que ele deseja o dinheiro, e ele deseja ficar muito rico, ele quer muito dinheiro, ele pede isso. Aí, de repente, num passo de mágica, ele está lá no meio de um monte de moeda de ouro, e ele nada, né, mergulha e tudo, e de repente a polícia abre a porta e ele está dentro do cofre do banco. Entendeu? Então, é exatamente isso que o Leprechaun faz com você. Ele, você pediu moeda de ouro, ele te dá. Mas só que, irmão, você não sabe a procedência dessa moeda. Essa moeda veio de algum lugar. Ele não criou ela do nada. Ele não forjou ela através dos minerais da terra. Ela veio. Então, retornando, a questão do Leprechaun, ele vai fazer exatamente assim. Ele vai te arrumar suas moedas de ouro. Mas da onde vai vir? Não sei. Ninguém sabe. Aí você aparece um saco de moeda de ouro. Aí você vai todo feliz, gasta ali, compra alguma coisa no mercado, compra uma casa, e de repente você vai saber se essas coisas eram de um bandido, por exemplo, ou de um político. Aí ele fala, minhas moedas te sumiu, agora olha lá o cara gastando elas. Você acha que isso vai dar bom? O cara até te mata. Você nem sabe por quê. Pedir as coisas para Leprechaun é muito perigoso mesmo. Até para os gnomos que estão no lado plus da coisa, no lado positivo, é perigoso porque eles não têm esse julgamento de que a gente tem, essa questão da moral. Eles não têm. E você pediu moeda, ele vai lá e te dá, toma. Tinha um monte sobrando lá, o cara tinha um monte. Ele cata e te entrega um pouco. Ele ainda pensa na cabeça, peguei só um pouco, lá ficou um monte, tá tudo certo. Mas não é. Na hora que você começa a gastar aquilo, na hora que as pessoas ficam sabendo daquilo, o dono, uma hora vai ficar sabendo. Você sabe como que as pessoas poderosas são? Elas ficam sabendo das coisas muito fácil. É muito puxa-saco querendo contar para elas as informações. Então, elas ficam sabendo fácil. Aí, na hora que você for lá no mercado, na hora que você for lá na concessionária comprar aquele carro bacana com suas moedas de ouro, o cara já falou, opa, tem um cara aqui, já vai ligar lá e falar, tem um cara aqui que comprou um carro com moeda de ouro. Nunca tinha visto isso na minha vida. O cara fala, bem que sumiu minhas moedas, eu achei que ele mexeu nelas. Então, pronto. Então, pedir as coisas assim através da magia é muito complicado, irmão, é muito perigoso. Por isso que eu estou sempre falando para vocês que a magia você não pode fazer ela sem compreender o que você está fazendo. Senão você comete muitos erros, tá bem? E outra coisa, mesmo quando não é esse tipo de problema, vamos supor que você não está pedindo aí riquezas que são de outras pessoas, você pode acabar arrumando casos de obsessão espiritual, você pode atrair espíritos, você pode acabar se pactuando com espíritos sem querer, sem ter noção das consequências daquilo. Bom, muita gente fala de vender alma, vou vender alma, vou ganhar um dinheiro, não estou nem aí, não acredito em alma mesmo. Para começar, você não vende sua alma, né? Porque sua alma não vale nada. Como que você vai vender uma coisa que não é sua? Você não tem controle, não foi você que fez, você não controla nada, né? Não tem valor, mas você pode fazer um contrato de prestação de serviço, um pacto. E aí você vai estar obrigado, só que os contratos de lá você não tem como quebrar, porque está na cláusula dele que ele não é quebrado. Você vê, quando o caso de pacto é bem feito, bem estabelecido, irmão, tem visto até, eu vou fazer um amparo para uma pessoa, né? E vou lá, descobre que ela tem um pacto estabelecido. Não tem como cortar. Mesmo sendo mago, mesmo conversando com os mentores, os filhos da luz, chegou lá e falou, o cara fez um pacto, o pacto está firmado por ambas as partes. Não pode fazer nada. Entendeu? Então é muito complicado. Fora os ataques, né? Eu agora tiro essas coisas mais graves, as coisas mais simples ainda são problemáticas, que são os ataques, as obsessões, os traumas do seu inconsciente, entendeu? As coisas que acontecem com você, da espiritualidade que você não consegue explicar, por exemplo, como eu falei dessa eu de entrar no cemitério e nem eu sabia para onde eu fui, nem eu sabia que eu tinha ido lá, no outro dia ficar sabendo que as pessoas contam isso.
que aconteceu com você, cara? Você estava lá no cemitério de noite, eu aqui no cemitério, eu acordei lá em casa tudo limpo, normal, estava no cemitério nada não. Como? Vi você lá, fulano viu, Beltrano viu, correu atrás de você, ainda entrou lá, te procuraram com lanterna, ninguém sabe pra onde você foi, você não saiu de lá e não te achava, entendeu? São situações que acontecem. Eu vou agora explicar essa história do cemitério para você, porque ela é mais complexa, ela envolve muito. Porque, como eu falei para vocês, tem vários anos da minha vida que eu fiz isso, e tem uma coisa no astral que me colocou lá, tá? Existe uma coisa chamada também, não sei se você já ouviu falar, guardião de cemitério. Alguns espíritos são designados como guardiões do cemitério. Eles ficam ali meio fazendo um processo de impedir que algum tipo de almas saiam dali, tá bom? Tem algumas almas de alguns mortos que elas precisam ficar lá por um tempo e precisa de um guardião para tomar esse cuidado, essa cautela, tá bem? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, pode perguntando. Murilo, se os irmãos perguntar alguma coisa por texto, você faz o favor para mim de me avisar e ler. E ler para mim poder responder eles. Não, se tem mais os irmãos comentando mesmo algumas coisas, mas não é dúvida não. Sei que os irmãos estão comentando sobre o assunto. É isso. Tem alguns comentários aí, vamos ver como é que os irmãos estão falando. Tem o modo Budaon, né, o nickname do rapaz. Ele falou que já leu o livro, que tem muitas versões. Ele falou que o que mais impactou foi o gato da invisibilidade. Ele falou que tinha lido quando tinha 15 anos. Aí o Rick Sanches, ele está questionando se funciona realmente isso. Aí os irmãos estavam debatendo que tem as dúvidas, né? Pelo que andei pesquisando, tem origem a outro feitiço anterior que usa um crânio humano. Aí também existem vários feitiços mais simples para isso. Aí o Rick Sanches falou, no bardonismo, invisibilidade é pelo controle da luz ou por um tipo de hipnose. Mas é Isso. interessante conhecer outros métodos. Isso. No yoga, Aí, tem uma técnica... Pode só um falar. segundinho. Isso que o Rick falou, tipo de hipnose, ele falou tipo de hipnose, na verdade não é hipnose, tá? Mas é aquilo que eu falei, ocultação visual. Não é hipnose, é uma técnica que chama ocultação visual. Mas só que existe, é como se fosse, aí por isso que ele falou, como hipnose, né? Mas vamos usar esse exemplo, é como se fosse uma sugestão que entra no seu inconsciente e você não vê a pessoa tá ali, irmão. É igual dá para fazer uma hipnose com você, por exemplo, vou colocar um objeto aqui na frente, você não enxerga. Aí eu posso estar do seu lado, aí eu estou invisível. Aí eu posso pegar um livro, você vai ver um livro flutuando, você vai assustar. Eu já fiz isso nas rodas de amigos, porque quando eu fazia hipnose, eu já cheguei a mostrar vídeo aqui para vocês, quando eu fazia hipnose na rua, tá? Street hypnose. Aí eu fazia isso na rua e fazia essa brincadeira de pegar e, ó, tá flutuando, a pessoa assombrar, assustar, quer até correr, entendeu? Então, acontece isso, ocultação visual, mas só que não é hipnose, porque hipnose ela é sugestão através da linguagem. Então, se você está calado e faz um efeito lá, não é hipnose. Bom, hipnose ela é uma sugestão que você instala através da linguagem. Mas é isso, ocultação visual que chama esse processo. Essa técnica aí, a gente mostra, eu falo, explico sobre ela no curso que a gente fez aí, Mensagens do Além. Você aprende tudo sobre a ocultação visual, não é só ela que tem mais outros. Isso aí é na segunda aula, se não me engano, nos objetos que se movem no altar. Muitos objetos. Aqui, uma analogia, lembrei a analogia que está lá na apostila. É a mesma coisa, irmão. Já aconteceu com você, de você, por exemplo, perde o seu celular. Você está procurando o seu celular, você revira a casa inteira. Quando você vai ver, você está com ele na sua mão. Ou qualquer objeto, talvez você perde aí um chaveiro, a sua chave que você está saindo de casa. Você tem a mania de deixar ela no mesmo lugar sempre. Você vai primeiro naquele lugar, você olha, não acha, revira a casa inteira, você vai voltar lá no começo, você acha lá no lugar de sempre.
No primeiro lugar que você olhou, ela estava lá o tempo todo. Isso aí foi uma ocultação visual causada por algum espírito que estava ali perto. Pode continuar, Murilo, que você estava lendo. Então já acabou. Ah, só foi isso mal. mesmo? Eu tava lendo aqui, mas estava Ah, desligado o microfone. Aí o tá. Rick continuou falando que na yoga tem algo semelhante a essa técnica, pegando essa pegada de hipnose. Aí o modo Buda On, ele achou interessante. Aí eu vi que concluiu agora há pouco, né, falando que exatamente, falei hipnose por ser parecido, mas não é hipnose. Hipnose é linguagem, tá? A hipnose é sempre a linguagem. E a hipnose, ela faz efeitos dentro da consciência, né? Então, por exemplo, se for um efeito, o cara levitou, aí não é hipnose, tá bom? O cara andou nos pregos, não machucou o pé. Não, aí não é hipnose. Por hipnose eu posso fazer você andar no prego e achar que você está andando no colchão, mas você vai destruir seus pés. Eles vão machucar do mesmo jeito, tá? E muitas vezes as pessoas associam hipnose a milagre também. Nossa, coloca o demônio na pessoa e fala que é hipnose. Não, dá para fazer a pessoa achar que ela é o demônio. Entendeu? Você meio que engana o consciente dela. Você pega o aspecto da personalidade dela. Ela faz até uma ceninha. Mas só que você vai perceber que não tem os outros elementos. Não tem movimentação energética, não tem alteração na capacidade fisiológica, força, por exemplo. Você tem que ver um pouco em gasto. Tem cicatriz aqui, ó. Você consegue ver no lugar? Você tem a cicatriz de um Poltergeist. Isso aqui foi lá na Argentina. Fui dar uma instrução, eu fui convidado numa uma ordem satânica. Satanismo tem lá. Eu passei por várias experiências lá. Aí eu fui convidado, porque eles já me conheciam, alguns lá, e eu fui convidado, entendeu? Eu tinha um histórico de conhecimento, eu estava estudando satanismo uma vez, aí me dedicava. Aí eu fui lá para fazer essa instrução do Poltergeist, já sabia que eu tinha capacidade de domínio, não estava tão bom na arte de mexer com esses espíritos obscuros, mas eu já sabia fazer, já tinha feito pouquinhas experiências, mas eu tinha feito, tá? Tinha pouca experiência. Mas a questão nem era o Poltergeist, a gente ia mexer com um demônio menor, era um demônio pequeno, um diabrete. E não sei o que eu arrumei, que foi a coisa do selo, que a gente usou o selo para evocar ele. Não sei se o selo ficou errado, se eu fiz alguma pronúncia de nome errado. Em vez de vir o diabrete, irmão, veio foi o bichão mesmo, o Poltergeist. E o Poltergeist ele tem uma característica incrível, ele realiza manifestação física. Sai voando panela, sai voando tudo que tiver no caminho, sai voando. E nisso saiu voando as coisas e a coisa começou a enlouquecer. Aí ele foi e eu senti ele segurar no meu ombro assim. Ele segurou certinho, mano. Dá pra ver que a marca das unhas dele certinho, onde pegou. Ele segurou certinho, mas só que aí eu tinha aprendido com Bardon um ato cabalístico, tá? Uma ação cabalística de conter o espírito. Eu já tinha tentado todas as técnicas, eu falo a verdade. Fui tentando uma para outra, tentando, mas tentando manter a postura, porque você não pode se desesperar diante de um poltergeist, ainda mais um daimon. Um poltergeist já é um bicho difícil de lidar. Imagina um daimon que está muito para cima dele na hierarquia. Por isso que vocês ficam mexendo com Goécia, não mexe com essa porcaria. Aí esse poltergeist enlouqueceu e eu tentando manter a postura, manter a autoridade, tanto para ele como para os alunos, né? Não pode mostrar o desespero, senão você perde o controle totalmente. E como que eu já tinha dado, eu já tinha experiência, já tinha feito isso, já tinha passado por entrevista, não tinha outro mestre me acompanhando, estava só eu na sala, entendeu? Então não dava para sair correndo para chamar ninguém. E se eu faço isso, eu ia deixar meus alunos vulneráveis ali ao ataque. Então, eu tentando de tudo, tentando vários atos ali. Aí na hora que ele já tinha derrubado, jogado um monte de coisa, aí ele veio e me arranhou. Na hora que ele me arranhou, assim, ó, que eu fui meio que correndo dele, né, tentando correr para cá, ele me arranhou aqui. Na hora que ele me arranhou, eu lembrei de Bardon. Falei, tem um ato cabalístico final, que está lá no livro da Kabbalah.
quando vocês chegarem lá. Bem, aí eu falei, esse ato cabalístico é a minha última chance. Fui, fiz o ato cabalístico, ele conteve o bicho, aí não consegui mandar ele de volta para a dimensão dele. Mas essas coisas... Tem muita experiência no espiritual, nossa, muitas ali também nem pode contar, mas tem umas experiências. O poltergeist é uma coisa muito esquisita. O poltergeist ele é muito mais raro de acontecer. Mas tem várias histórias aí de poltergeist. Coisa voando em casa, irmão, aquelas pessoas que pegam, só que muita gente confunde com possessão. Porque o poltergeist ele também pode querer te possuir, mas só que o poltergeist ele é muito característico pela ação física que ele consegue fazer, jogar coisa em você, voa panela, voa tudo que tiver no caminho, faca, perigosíssimo ele jogar em você. O poltergeist é um dos poucos espíritos que consegue te matar fisicamente, tá? Te jogando coisa. Consegue. E dessa vez aí, se virou um descontrole, fica com a cicatriz até hoje. Nunca mais sai. De um descuido meu, eu não sei, até hoje eu não sei o que foi o descuido, se foi no selo, mas eu acredito que tenha sido no selo. Na hora que eu pegar o... Porque essa entidade que a gente evocar era de lá. E eu não tinha um costume. Então, eles me deram a folha com ele e falou, aqui, ó, essa daqui é a entidade, entendeu? Aí eu fiz aquele estudo só muito prévio e usei o meu próprio método de evocação, só peguei o selo e coloquei. E aí eu posso ter feito o selo ou alguém pode ter me sacaneado para me testar lá, né? Tem essa possibilidade também. Mas só que deu tudo certo, resolveu a situação. Na hora eu me recompus, levantei, porque eu tinha levantado para correr, caí um monte de coisa, recompus, bati na túnica, tirei a poeira e ainda deu que estava tudo sob controle e falei para os alunos. Bom, isso aqui está tudo bem, irmãos, a gente ia mexer com o diabrete, mas para testar vocês, a intensidade, a coragem de todos vocês, a gente trabalhou, foi aí com o poltergeist. Aí eu finalizei a aula, meti o pé, rapaz, quando eu sentei, eu suava até frio. Nossa, o que eu arrumei ali? O que aconteceu que eu fiquei sem entender? Nossa, as situações são bem complicadas. Voltando ao ponto da gente estava falando do que mesmo, Luiz? Que o irmão tinha falado aí? Ninguém mais comentou mais alguma coisa, não. Experiências, irmãos, desse tipo espiritual. Acabou que a gente falou, foi até, eu acho que, não sei, depende de vocês, o que vocês acharam. Acho que foi até mais interessante, né? A gente ia falar mais de projeção astral, e depois eu falei, não, vou falar de ação suprema, que vai ser mais interessante. Porque projeção astral, irmão, eu até gosto de falar de projeção astral, mas o problema é que tem uma certa disparidade das minhas experiências. As minhas experiências, eu não vou lá para ver monstro, bicho lá no umbral, as minhas experiências mais estudando a colônia, dentro do centro iniciático. Eu tenho as experiências interessantes quando eu era amparador, tá? Quando eu fazia, eu trabalhei como amparador muito tempo, e depois eu virei líder de equipe de amparo, fiquei mais um tempo. Isso foi nessa vida, em astral, tá? Lá da colônia. Então eu saía para lá e tinha vários dias na semana que eu tinha que trabalhar de amparador lá, entendeu? Então as minhas projeções astrais, elas já têm meio programado o que eu tenho que fazer, então eu já saio, já vou para lá. Aí tem vezes que acontece de ter alguma perturbação do sono, aí atrapalha a equipe lá inteirinha. Por isso, quando tem a equipe, tem eu que sou um projetor de amparador e eles são almas, tem sempre um backup, tem sempre alguém que vai ser o segundo no comando, caso eu desapareça. Porque já aconteceu muito de eu desaparecer no meio do amparo, acontece alguma coisa que assusta o corpo, acorda, mas sai do meio do amparo. Aí até que eu tenho uma técnica aí, eu ensinei para vocês, tá? A técnica que eu uso para dormir fácil. Só de eu fazer, é perceptível imediatamente o meu olho fazendo, tá bom? A técnica de dormir com 10 minutinhos. Então aí eu já faço, é por causa disso que eu preciso dessa técnica, por isso que eu uso essa técnica todo dia, por causa da questão de amparo. Eu uso agora todo dia porque eu acostumei, né? Mas é por causa das equipes de amparo, porque de vez em quando aconteceu alguma coisa com o corpo, saía da equipe de amparo, acordava, aí a rememoração vai voltando, leva um tempinho, uns 10, 20 minutos pra você se orientar, você fala, nossa, eu estava lá no meio do amparo, deixa eu voltar. Aí dorme de novo, mais 10 minutos você dorme e já está lá. Entendeu? Aí você perde aí
querendo ou não, você perde 20, 40 minutos. Quanto mais rápido você faz, mesmo assim você vai perder 20, 40 minutos. Isso aí atrapalha muito a equipe lá, sabia? Então, teve vez de fazer, por exemplo, uma proteção espiritual. O quarto do mago, ele tem que ter uma proteção espiritual. Por causa disso, você não pode chegar um espírito andando perto de você, porque é normal passar espírito perto do corpo da gente, tá? Porque o corpo da gente fica muito luminoso, ele chama atenção quando a gente está dormindo, projetado. Então, é normal passar um espírito. Não que ele vai fazer mal, mas só que ele passar perto, assim, o seu corpo te puxa. Puxa sua alma na hora, é um reflexo. Uma coisa você pôr o dedo na garganta, você dá vômito, sem querer. Passou perto do seu cordão de prata aqui, ó, você volta na hora. Tem vez que você volta assustado, você volta todo esquisito, porque geralmente a alma ela acopla no corpo certinho. Se por exemplo você está deitado aqui todo espalmado, sua alma ela vem na posição, ela meio que acopla. E quando você vem ao contrário, você dormindo de barriga para cima, sua alma vem de barriga para baixo, irmão, você entra no corpo, você perde a orientação até do seu corpo. Você não sabe para que lado que você é, quanto para que lado que é a sua frente. Aí você demora uns 10 minutos para se orientar ali, você leva um susto, uma estranheza. Acontece bastante. Então, as minhas projeções, elas têm esse foco específico. E teve vezes que, quando eu vou resgatar, é naquela dimensão. Quem viu aí o conteúdo que eu fiz, sabe, né? Eu deixei uma aula gravada, isso, aula gravada aí, tem no grupo, tem o link aí, que as aulas estão ficando lá no YouTube, e falando das esferas do umbral, epicentro, vales infernais e o vale externo, periférico, que é aquele maior e não é tão denso. Onde eu falei, tem igreja, tem festa, tem barzinho, tem favela, tem cidade, tem plantio, tem agricultura, tem várias coisas lá. Parece muito, muito com a Terra. A dimensão mais parece com a Terra, a frequência astral. Então é lá que eu ia fazer os resgates, tá? Vales, epicentro de inferno, eu não entro. Igual vocês gostam muito de ver os vídeos do Saulo Poderão falando de umbral. Eu não tenho aquela experiência que ele tem lá. Eu não desço lá naqueles lugares, entendeu? Então, para mim, é difícil contar esse tipo de experiência. Aí eu tenho as experiências que eu tenho. Era bom se o irmão Orlando tivesse aí. Ele teve uma experiência comigo, né? A gente estava lá junto, estava na casa dele, e não era para ele ter tido essa experiência. Até eu achei muito estranho isso, porque eu nunca tinha visto alguém ter esse tipo de experiência, de pegar uma rabeira comigo. Pegou literalmente uma rabeira. Eu fui fazer minhas coisas lá no astral, não sei como, ele pegou uma rabeira comigo, ele foi parar na 7ª dimensão astral, a dimensão que já começa a não ter forma. Aí eu fui, voltei, né? Notei que tinha uma coisa estranha na minha energia quando eu estava lá, mas eu não dei atenção. Continuei fazendo minhas coisas, eu estava conectado. Lá, você não vê coisa, irmão. Você sente que você só é uma consciência e um emaranhado de filamento que conecta tudo. Essa é a sensação, não dá para descrever, não tem jeito. Porque tudo que eu descrever é forma, ela já é não forma. Está começando a não forma. Aí eu acordei, né, fiz o procedimento, voltei para o corpo, porque quando a gente faz a projeção astral assim, a gente volta várias vezes na noite. A gente não faz a projeção das 8 da noite às 7 da manhã, por exemplo. Não. A gente fez uma projeção de 2 horas, volta, porque é o processo de rememoração, senão você esquece. Faz uma de 2 horas, volta, faz uma de 3 horas, volta, entendeu? Rememora, depois dorme de novo, faz outra. É assim. Aí eu voltei, eu tô lá na cama, deitado, eu fechado, mas acordado em processo de rememoração. Trabalhando na minha memória. Trabalhando. De repente, o irmão, né, estava dormindo no meu quarto, ele acorda falando, mas que magia é essa que você fez, padre? E eu olhei para ele e falei, mas o que eu fiz? Não, você estava lá no monte daquele filamento. Aí eu falei, ué, esquisito, eu tô sabendo demais, como assim? Eu não falei nada, fiquei caladinho, né? Não, Flávio, também me explica isso. Eu falei, não, me explica você, que eu estou querendo saber o que você está falando. E ele começou a explicar desses filamentos. Ele falou, eu não enxergava nada, mas eu sabia onde estava tudo. Eu não escutava nada, mas tudo eu escutava dentro de mim. É uma sensação muito diferente, uma que eu senti lá são outra. E tinha um monte de filamento e eu era ligado a todo mundo. E ele falou, eu sabia que você estava conversando com 3 consciências. Ele falou, certinho. Você estava conversando com 3 outras consciências, mas só que eu não conseguia ver essas consciências, não conseguia ouvir elas, mas eu sabia que elas estavam ali, porque eu estava conectado com o filamento das consciências. Ele não estava, ele estava conectado no meu de rabeira. Não sei como. Isso é um fenômeno que aconteceu, não sei como. Aí, quando ele explicando isso, eu falei, como? Já existe estudos, né?
que é a literatura que a gente tem na Irmandade, de pessoas que aconteceu isso, o cérebro colapsou, morreu, morte cerebral. Ou seja, esse irmão teve uma experiência incrível na 7ª dimensão sem ter o desenvolvimento adequado para isso e sem fritar, porque o cérebro das pessoas tende a fritar quando isso acontece, entendeu? Então, essa situação aí foi uma situação extremamente rara, extremamente exótica. E é cheio de experiência desse tipo acontecendo aí no mundo espiritual. É coisa demais. Agora, a questão de umbral, essas questões já não é mais na literatura mesmo. Porque lá na Irmandade tem um mapa das dimensões umbralinas da região aqui do sistema solar, tá? É um umbral para cada sistema solar, tá? A gente chama de sistema estelar, porque Sol só existe um esse. Os outros a gente não chama de Sol, dá nome diferente. O Sol é uma estrela, vocês sabem disso. Então é um sistema estelar. Cada sistema estelar tem sua própria região umbralina, tá bem? E cada galáxia no seu epicentro, não todas, mas a grande maioria, tem os buracos negros onde ficam os seres abissais, os seres das trevas absolutas, entendeu? E aí que a coisa fica estranha. Então é isso, irmãos. Agora a questão, voltando lá para a questão da magia, da feitiçaria, muita gente aí sempre estranhou se funciona ou não, mas muita gente leu São Cipriano e não teve coragem de fazer. Porque no fundo a gente sabe que se funcionar e a gente não tem um preparo, pode ser perigoso. A gente tem que fazer algumas experiências, mas lógico, tomar cuidado para não fazer experiências exageradas, tá bom? Dentro da literatura da Irmandade, a gente aprende a fazer experiências desde o começo. Só que é o que a gente fala assim, é começar das experiências menores para as maiores. Começa numa simples que se tiver vai dar errado, porque vai dar errado, né? Porque você ainda não é um bom operador. Aí o que acontece? Você erra, mas só que não tem consequências tão grandes, tão graves, entendeu? Você não tem aquele problema muito grave aí para poder te gerar trauma, te gerar obsessão, sei lá, ter um poltergeist. Já pensou se faz uma evocação da Goécia? Muita gente fica lá no Goécia, você faz uma evocação da Goécia, aparece um daimon na sua cara, como é que você vai fazer para lidar com aquilo? Se aparecer um poltergeist, você não dá conta de lidar, você não sabe fazer um ato cabalístico de paralisar um poltergeist. Imagina um daimon. Um daimon, ele poderia, sei lá, fazer todo mundo da sua casa morrer ou se matar, começar uma brigaiada generalizada ali do nada, destruir a sua casa, jogar coisa, baixar uma energia tão ruim, tão terrível, a ponto de você não conseguir respirar. Então, o daimon é muito perigoso, não dá para mexer com esse tipo de coisa, não. Agora, feitiços mais comuns dá para mexer. Amarração, eu conheço muita gente que fez amarração. Esse amigo meu que eu falei, esse Jefinho, ele fez amarração, passou, teve um relacionamento difícil. Existem amarrações, irmão, que você faz por tempo. Faz uma amarração de 2 anos, por exemplo, tá? Aí, geralmente, o impacto é menor. Agora, se você fazer uma amarração naquele negócio de pensar, eu quero para a vida toda, nossa senhora. É muito problema, tá? Então, as amarrações por 2 anos que ele fez, ele teve um relacionamento daí, durou 2 anos de muita briga, muita discussão, muito rolo. Ele vivia sumido, não via ele, era só em casa, só brigaiada. Aí, depois de um tempo, a mulher deu um trabalho para ele depois que largou, briga e tomou um monte de coisa dele. Nossa, virou uma anarquia. Irmão, era uma barraqueira direto. Você estava sabendo lá na porta da casa dele, teve barraco. Aí isso durou uns 3 anos depois. Então, ou seja, ele perdeu uns 5 anos da vida dele com problemas e passando raiva e brigaiada. Entendeu? Só que ele aprendeu que a magia, além de funcionar, ela traz consequências, tá bem? Então é isso, irmão. Vamos finalizar. Que hora que é, Morid? Não sei que hora é isso. São 22 horas e 19 minutos. Tem quanto tempo já de reunião, gravação? 49 minutos e 31 segundos. 59? Não, 49. 49? E 40 segundos.
Então tá bom, senão vai ficar muito grande, era para ter ficado em meia hora. Esqueci de falar isso. Então é isso, meus irmãos. Depois a gente vai continuar falando mais sobre isso. Vou contar mais umas experiências aí que eu tive no cemitério e as experiências práticas mesmo com a questão do São Cipriano, tá bom? Vou fazer alguns vídeos no YouTube também para poder chamar o público, para quando eu for falar disso, ter mais gente aí para escutar, tá bem? Para vocês aprenderem mais sobre a espiritualidade no geral, e depois eu vou ver se eu ensino para vocês. Vou ver se eu falo do aconselho, de uma sugestão de um ritual para vocês fazer, para vocês descobrir. Na prática, o que acontece? Para quem é mais corajoso aí e quer ver a coisa acontecer, tá? Bem? Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite. Paz e luz. Assalam. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, mestre. Obrigado. Paz e luz. Muito obrigado, Murit, pelo auxílio e por tudo aí. Vou encerrar aqui a gravação. Ok, pode encerrar.